الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. Prezados irmãos, nós falamos na lição passada, na nossa conversa passada, acerca do arcano salat, dos pilares do salat. Falamos na perspectiva da escola hanafita e mencionamos também alguns pilares do salat de acordo com Imam Shafi, e estávamos a mencionar estes pilares do salat na perspectiva da escola de Imam Shafi. Nós dissemos que na escola de Imam Abu Hanifa, simplesmente para recapitularmos, é pilar do salat o qiyam, qirat, ruku, sajda, dois sajda e o último tashahhud. Isto é pilar que é fard, obrigatório. Se algo dessas cinco coisas mencionadas não forem encontrados no salat, portanto este salat será inválido. Imam Shafi menciona 13 aspectos, que nessas 13 condições que Imam Shafi menciona, nós vamos ver que Imam Abu Hanifa também considera, sob numa outra perspectiva que nós iremos mencionar quando estivermos a falar do wajib, enquanto que Imam Shafi incorporou tudo como se fossem pilares do salat. Então falamos que a intenção, tem que haver intenção do salat, qiyam, takbiratul tahrima, recitação do surat al-Fatiha, ruku, i'tidal, que é a posição depois do ruku, sajda, 2 sajdas para cada rakat, assentada entre os 2 sajdas, que todos os imãs consideram tudo isso que nós estamos aqui a mencionar, só que o Imam Shafi considerou isso como pilares do salat. E falamos também na lição passada, paramos até o tashahhud na última sentada. Tashahhud, a pessoa que normalmente fazemos na última sentada, o tashahhud completo. Portanto, Imam Shafi considera isso também como pilar. Imam Shafi considera também como salat ala-nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayt, isso também como pilar no salat, não é? Conforme nós já havíamos mencionado isso também no passado. Primeiro salam, ao terminar o salat, também é considerado como pilar, e a sequência de tudo isso que foi mencionado é também condição. Quer dizer, se alguém fizer o sajda antes de fazer o ruku, o salat dele não será válido. Portanto, Imam Shafi considera isso como pilar, esta sequência toda. Nós vamos ter aqui a melhor percepção, conforme sempre, quando nós fizemos uma demonstração. Aqui estamos a mencionar, simplesmente menção que nós passamos a ouvir que tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas vamos depois fazer uma demonstração conforme aqui já havíamos prometido. É importante, antes de nós fazermos uma demonstração, falarmos também do wajib. O wajib, conforme dissemos, que Imam Abu Hanifa menciona algumas coisas como wajib. Se essas coisas não forem encontradas, você tem que compensar com sajdatul sahw. E se você não fizer isso, o seu salat também fica inválido. Enquanto que Imam Shafi considerou isso logo como pilares. Imam Abu Hanifa separou, considerou compulsório fazer. É compulsório fazer, e se você não fizer, terá que fazer o sajdatul sahw. E se isso não for encontrado, também o seu salat torna-se inválido. Portanto, está aqui a diferença. Portanto, uns dizem que mencionam todos de uma só vez, outros mencionam em grupos, mas o segundo grupo tem que fazer parte do primeiro, só que um considerou como pilar e outro considerou como obrigatório fazer. Portanto, é somente esta diferença. Portanto, Imam Abu Hanifa diz: وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا عَمَدًا تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ. Se alguém deixar uma dessas coisas propositadamente, o salat torna-se obrigatório repetir o seu salat. Torna-se obrigatório repetir o seu salat. Se ele não fizer isso, ele torna-se pecador, obviamente. Portanto, começar o salat com Allahu Akbar. Isso todos nós sabemos. Surat al-Fatiha, recitação de Surat al-Fatiha, Imam Abu Hanifa está considerado como wajib, Imam Shafi considerou como fard, obrigatório. Imam Abu Hanifa está a dizer, se você não fizer, é obrigatório você repetir o teu salat. Imam Shafi considerou isso como fard, obrigatório. Portanto, estamos a falar as mesmas línguas, com terminologia diferente. Portanto, as divergências às vezes acontecem
na terminologia, ou às vezes é o que é melhor. As duas narrações estão lá, mas qual é melhor? Dando um exemplo, nós quando falamos aqui o Rafi Yadayn, levantar as mãos ao iniciar o salat. O hadith de Abdullah bin Umar vê que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou as suas mãos até os seus ombros. Tem um outro hadith de Anas bin Huwayrith que diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou as mãos, não é, até a ponta das orelhas. Portanto, nós falamos, quando estamos a falar de erros do salat, uns interpretam isso, a altura dos ombros, a ponta dos dedos na linha dos ombros. No segundo hadith, que também é um hadith autêntico, no nível das suas orelhas. Portanto, aqui a divergência, alguns ulamás consideram, olha, aqui é questão de o que é melhor e o que não é melhor. A maioria dos ulamás optam pelo nível dos ombros, por ser um hadith que foi narrado por Abdullah bin Umar, como um sahabi que esteve sempre próximo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Primeiro, que era conhecido como Muttabi'u Sunnah, o grande conseguidor da Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Este é o reconhecimento que a nação teve quanto a Abdullah ibn Umar. E mostra uma prática contínua do profeta sallallahu alaihi wasallam. Kana, o profeta fazia desta maneira. Enquanto um narrador está a dizer que veio, encontrou-se com o profeta sallallahu alaihi wasallam, viu e foi-se embora, foi transmitir a mensagem no seu povo. Ele diz que eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam, fez desta maneira. Um fez, outro ele fazia. Portanto, aqui no fazia era uma prática contínua. As duas narrações estão corretas, então uns até consideram qual é melhor o que você fazer. Portanto, as duas estão corretas. Só o erro que nós mencionamos, quando a pessoa acha que o nível das orelhas, ele encostar, não é, a ponta da orelha com o seu dedo. Não tem hadith que fala acerca de encostar as orelhas. É estar no nível com as palmas direcionadas ao Qibla, conforme nós também já havíamos falado. O outro aspecto que é obrigatório, que é wajib, aliás, ضم سورة قصيرة أو 3 آيات قصار إلى الفاتحة في الركعتين الأوليين. Nos primeiros 2 rakats, juntar junto ao Surah Al-Fatiha 3 versículos, no mínimo, 3 versículos curtos ou um versículo equivalente a esses 3 versículos. Há versículos que são longos, portanto, há proporcionalidade, ou você vai ler 3 versículos curtos, no mínimo, ou você pode ler um versículo que é proporcional a esses 3 versículos, conforme Imam Abu Hanifa considera como um aspecto wajib, que é obrigatório. Recitar o Surah Al-Fatiha antes de outra surah. Estamos aqui a falar da sequência que Imam Shafi considerou como obrigatório. Adá o sajdatu thaniya ba'da al-ula biduni faslin bainahuma. Você fazer o segundo sajda depois do primeiro, sem um intervalo longo. Adau jami'ul arkan bi'intidal wa tumanina. Fazer todos os pilares de forma tranquila. Imam Shafi considerou como obrigatório a tumanina. Fazer tudo completamente tranquilo, conforme o hadith de Khalad bin Rafi, que vem no Tirmidhi, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. A palavra que o profeta sallallahu alaihi wasallam usou é tumanina. Você estar completamente tranquilo em todos os pilares do salat. Faz o ruku, fica completamente tranquilo. Vamos também explicar aqui, vamos fazer a demonstração. Portanto, depois terminamos o wajib, vamos mencionar os sunnah. Você tem que saber o que você está a fazer, se é wajib, é sunnah, se você negligenciou algo. Você tem que saber onde você se encontra. Portanto, aqui você, quando estiver a fazer como prática, você tem que ter em mente: será que eu sei fazer salat? Será que eu faço salat como o salat deve ser feito? Será que o meu salat é em conformidade àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Façam salat da maneira que vocês me viram fazendo. Portanto, esses aspectos, inshallah, iremos fazer aqui uma demonstração.
E algumas coisas podemos até, vamos já marcar agora, vamos fazer isso na sexta-feira, e se não podemos cumprir, não é, com tudo aquilo que vem mencionado, vamos na demonstração dizer que isto é sunnah, isto é wajib, isto é fard, não é? Conforme aqui mencionamos, você deve fazer isso é fard, e esta sequência é fard, e, por exemplo, você está a fazer salat, olhar dos lados, enquanto você começa a olhar dos lados, enquanto está a fazer salat. Qual é a regra disso no salat? Você está a fazer salat, eu falei aqui uma vez, onde Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, estava a fazer salat, dirigir salat, alguém se lembra o que aconteceu? Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou, o que Abu Bakr Siddiq fez? Fez o quê? Virou? Como é que você percebeu? Virou a cabeça. Virou a cabeça. No salat, você virar a cabeça. O que acontece? Nós vamos falar aqui também, para você saber, você está numa situação, você está em casa, está a fazer salat, ou a nossa esposa, mulher, irmã, mãe, está em casa, está a fazer salat, ao mesmo tempo tem uma criança, tem que estar de olho naquela criança, e a criança corre risco, se você não olhar na criança, a criança pode correr um certo risco. Você tem que saber, mas há pessoas que pensam que tem que ter muito imã, muita fé, eu não posso nem sequer me movimentar, virar para controlar a criança, e a criança acaba correndo um certo risco. Portanto, ignorância tem um preço muito caro. O preço da ignorância é bem elevado. Portanto, fazemos questão de roubar um pouco mais do vosso tempo para fazermos a ibada como deve ser feito e em consonância à recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Iremos dar continuidade, inshallah, na próxima lição. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.